Nessa primeira etapa do curso, a gente vai falar um pouco sobre renda passiva, como construir uma renda passiva e o papel da renda passiva na independência financeira dos investidores. Tá? Renda passiva é a renda gerada sem a necessidade direta de trabalho, ou seja, eu não desempenho nenhuma atividade e aquele recurso entra na minha conta todo mês, tá? Então, isso pode ser o aluguel de um imóvel, isso pode ser juros de uma renda fixa, pode ser dividendos de uma ação, pode ser também dividendos de uma empresa no qual eu sou sócio e eu não trabalho. Então, a independência financeira nada mais é do que um volume de renda passiva que te permita se aposentar ou não, ou seja, um volume de renda passiva que sustente seus custos de vida mais básicos. Por exemplo, eu tenho um salário de 10 mil. Quando eu consigo viver com 10 mil, eu consigo manter meu padrão de vida com 10 mil. Quando a minha renda passiva mensal atingir 10 mil reais por mês, eu estou independente financeiramente. Ou seja, trabalhar é uma opção. Eu posso trabalhar e ter duas rendas, né? Eu uso a renda passiva para impulsionar a minha economia, ou eu posso seguir trabalhando para aumentar o meu padrão de vida, ou eu posso simplesmente optar por não trabalhar mais, me aposentar e viver da minha renda passiva. Então, renda passiva é aquele recurso que entra sem necessariamente vocês estarem trabalhando, né? E para a gente entender os tipos de renda que a gente consegue gerar, né, os tipos de ativo que a gente consegue comprar, a gente vai falar um pouco sobre renda fixa. O que é renda fixa? É um investimento feito em título de crédito, ou seja, tu empresta dinheiro para alguém, para uma instituição bancária, para o governo, para uma empresa. Esse dinheiro fica por um determinado tempo com essa instituição, em troca, vai receber um juros previamente acordado. Né? Esse juros pode ser pré-fixado, pós-fixado, como a gente vai ver mais para frente. Né? Então, eu posso emprestar o dinheiro para o banco e estabelecer para o banco, olha, eu vou pegar esse dinheiro daqui a 5 anos e eu vou receber uma taxa de 10% ao ano durante esses 5 anos. Se o juros subir, eu vou continuar recebendo 10%, e se os juros cair, eu vou continuar recebendo 10%. Enquanto existir o prazo do contrato de renda fixa, eu vou receber aquela taxa pré-fixada, ou seja, em título pré-fixado, eu sei exatamente o que eu vou ganhar lá no final. Depois a gente tem a renda fixa pós-fixada, onde a gente sabe, onde a gente só sabe o quanto vai render de fato no vencimento do título. Então são aqueles títulos que dizem assim, 80% do CDI, inflação mais X%. Esses são títulos que a gente só vai saber quanto é a inflação no final do período. Depois de 2 anos, quanto foi a inflação dos últimos 2 anos? Aí eu tenho a conta. Eu não tenho como saber quanto vai ser exatamente a inflação daqui a 2 anos. E a mesma coisa o CDI. O CDI oscila, a Selic oscila, então eu não tenho como saber o que vai ser, quanto vai estar o CDI ou quanto eu vou ganhar ao longo do tempo. Então, se eu faço um título de 10 anos atrelado ao CDI, quando o CDI sobe, eu vou aumentar a minha rentabilidade, quando o CDI cair, a minha rentabilidade cai junto. Então, essa é a diferença entre a pré-fixada e a pós-fixada. Se eu acho que o juros vai cair, eu vou lá e compro a minha taxa pré-fixada e garanto uma taxa anual alta. Se eu acho que o juros vai subir, eu vou comprar títulos pré-fixados e vou garantir uma taxa pré-fixada baixa. Né? Eu vou comprar um título pós-fixado e aí esse título pós-fixado, se o juros subir, ele vai subir junto. Se os juros cair, ele cai junto, então eu consigo acompanhar o mercado de uma forma mais eficiente. Né? E aí entra outras nomenclaturas que envolvem renda fixa, né? CDI, taxa Selic. Então, aqui eu vou explicar um pouco para vocês o que é cada uma delas, para vocês terem uma base na hora de acompanhar os investimentos de vocês. O CDI é uma taxa de referência usada pelos bancos para balizar o empréstimo que eles fazem entre si. Todos os dias, o banco ele tem que fechar com caixa positivo. O banco que empresta dinheiro demais tem que pegar dinheiro com um dos bancos que emprestaram dinheiro de menos. Então, eles emprestam dinheiro entre si e a taxa que é cobrada entre eles chama-se CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. Então, se eu tenho uma aplicação que rende 100% do CDI, eu estou ganhando 100% da taxa negociada entre os bancos.
Se eu tenho um rendimento de 80% do CDI, significa que eu recebo 80% da taxa negociada pelos bancos. Se eu tenho um investimento que rende 150% do CDI, eu tenho um rendimento de 50% a mais do que a taxa negociada entre os bancos. E a taxa Selic é a taxa básica de juros que rege toda a economia. Ela baliza empréstimos, ela baliza cartão de crédito, ela baliza financiamentos imobiliários e também ela serve como baliza para os investimentos. O CDI, ele é um espelho da taxa Selic, ele rende um pouco menos que a taxa Selic, né? E a taxa Selic, se a taxa Selic cai, fica mais barato pegar dinheiro emprestado e isso impacta a economia de uma forma bem positiva. Se a taxa Selic sobe, isso impacta negativamente o mercado, porque fica mais caro pegar dinheiro emprestado e isso prejudica o ambiente de negócio. Então, essas duas taxas, né, a taxa Selic, ela impacta tanto os empréstimos, tanto para quem toma dinheiro emprestado, tanto para quem empresta, e o CDI, ela impacta quem investe através de produtos bancários, aí, títulos de crédito. Quem pode emitir renda fixa? Então, o governo ele pode emitir a renda fixa através de tesouro direto, né? Ela vai lá no tesouro direto e emite títulos para financiar a máquina pública. Então, o governo vai lá, pega dinheiro emprestado com os investidores, investe em saúde, segurança, educação, né? E aí, em troca desse recurso do investidor, ele vai pagar em juros. Esse título emitido pelo governo é o título mais seguro que se tem hoje para investir. Tá? Então, se fosse uma escala de segurança, o título público ele está lá no topo. Se o governo não pagar os títulos públicos, a gente tem uma calamidade financeira no país. As pessoas vão correr para sacar o dinheiro no caixa e não vai ter dinheiro para todo mundo. Os bancos de investimento, os bancos no geral, o CC Banco de Investimento, eles emitem títulos bancários. Por que eles emitem título bancário? CDB, poupança, LCA, LCI. Porque com esses títulos ele levanta o recurso para emprestar para outras pessoas. Então a gente vai lá, compra 100 mil reais de um CDB, ele te paga 100% do CDI e vai emprestar ali a 300, 400, 500% do CDI para quem quiser pegar esse dinheiro emprestado. E aí ele vai incluir nessa conta, nesse spread bancário entre o que ele te paga no seu investimento e o que ele cobra para quem ele está emprestando, né, a gente chama de spread bancário, essa taxa vai incluir inadimplência, vai incluir a Selic, vários fatores que vão compor ali dentro, inclusive o lucro dos bancos, que vão compor a taxa final daquela pessoa que está pagando pelo empréstimo, quanto ela vai pagar. E um outro emissor que também é bem interessante de a gente conhecer é as empresas. Uma empresa que está cotada em bolsa, ela pode emitir títulos de dívida, né, e pegar esse recurso para fazer investimentos. Então, digamos que a Petro quer fazer uma nova plataforma. Ela, em vez de pegar dinheiro emprestado com o banco, ela vai na bolsa de valores, vende debêntures, que é o nome desse tipo de aplicação, pega esses títulos de renda fixa, vende no mercado, paga um juros menor do que ela pagaria para o banco, pega esse dinheiro e compra a plataforma. E a plataforma vai ser a garantia que a Petrobras vai estar dando em cima desse empréstimo. Então, as debêntures, elas são menos seguras do que os bancos e o governo, porém elas também têm um lastro, ela também tem uma garantia, como se fosse o financiamento de um carro. Vão pagar o financiamento do carro, o banco te toma. Se a empresa não pagar as debêntures, alguma coisa vai acontecer com ela, seja aquelas debêntures se transformar em ações e os credores virarem sócios, ou aquelas debêntures virarem tomarem o título que está de lastro. Então, a Petrobras comprou uma plataforma, aquela plataforma vai à venda e o valor da venda vai direto para quem emprestou dinheiro para realizar essa compra. Tá? Então, esses são os títulos de renda fixa. É importante vocês terem essa distinção entre renda fixa e renda variável para que vocês consigam determinar qual é a porção de risco que vocês vão determinar em cada uma. Então, para vocês entenderem um pouco do que é renda variável, ela é uma renda oriunda de uma atividade que envolve algum tipo de risco, né? Um risco de variação. Então, se eu compro uma ação por 10 ela caiu para 9,
É o risco que eu tenho quando eu invisto nesse tipo de aplicação. Por isso que o nome desse tipo de renda é renda variável, né? Se eu não tenho certeza do lucro futuro, é uma renda variável. Então, se eu abro uma empresa, por mais que eu não esteja investindo em ações, é uma renda variável. No início, a empresa vai ter mais dificuldades, etc., etc. Eu não vou ter aquela segurança de um ganho fixo que eu teria investindo em uma renda fixa. Essa variação que acontece na renda variável, ou seja, eu comprei por 10, foi para 9, depois foi para 11, voltou para 10, a gente chama de volatilidade. Volatilidade é essa variação que acontece no preço. Quanto mais volátil for um papel ou um determinado ativo, maior é o risco. Então, a volatilidade ela é um indicador de risco. Se eu quero saber se uma aplicação ela é segura ou não, eu vou lá e olho a volatilidade. Quanto menor a volatilidade, menor o risco daquela aplicação. Quanto maior a volatilidade, maior é o risco do meu investimento. Isso é importante na hora de tomar de decisão. Então, se eu quero ter uma carteira equilibrada, eu vou pegar renda fixa, que a volatilidade é muito baixa, e vou incorporar alguns ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, a fim de aumentar um pouco a volatilidade e melhorar o meu desempenho. Nem toda a volatilidade é ruim. A volatilidade é importante para que aquele investimento traga retorno. Quanto menor a volatilidade, menor o retorno daquele investimento também. Não existe investimento com baixa volatilidade e alto retorno, tá? É uma balança. Então, basicamente, é isso sobre renda fixa e renda variável. É importante vocês entenderem isso para daqui para frente começar a encaixar a carteira de vocês de uma maneira que fique confortável, equilibrando renda fixa, renda variável e equalizando o risco de investimento de vocês.